E quando o assunto é saúde, a Santo Remédio traz informações para o seu bem-estar. Afinal, a informação é um santo remédio. Fique por dentro da Santa Dica de hoje. Olá, eu me chamo Vitor Barroso, sou endocrinologista e a nossa Santa Dica de hoje é sobre diabetes. O diabetes é uma doença metabólica em que ocorre um defeito na secreção de insulina pelo pâncreas ou uma resistência da ação da insulina no tecido periférico. Em decorrência disso, começa a aparecer uma hiperglicemia, ou seja, um acúmulo de açúcar no sangue. O diabetes, ele traz uma série de consequências. Os principais sintomas relacionados à hiperglicemia são: o paciente passa a urinar demais durante o dia, ele pode acordar à noite diversas vezes para urinar, ter a vista embaçada, ele pode sentir dormência, formigamento, pontadas, ferroadas nas pernas, né? E as complicações podem piorando ao longo do tempo se não houver um tratamento adequado. Normalmente, o diabetes surge no adulto ou na faixa etária do idoso. Só que, infelizmente, com a piora da qualidade de vida, com os hábitos de vida não saudáveis que a gente tem na atualidade, o diabetes está surgindo cada vez mais nos jovens e nos adolescentes. Então, hoje em dia, todos devem se prevenir. Não só o adulto jovem, não só o idoso, mas também a criança e o adolescente. O profissional mais indicado para o tratamento do diabetes é o endocrinologista. Ele tem como formação profissional o cuidado com a parte metabólica e hormonal. Então ele mexe com a parte dos distúrbios hormonais, como diabetes, tireoide, obesidade, e ele trata um paciente como um todo, né? Tanto estimulando uma prática de atividade física, uma melhora da alimentação, né? E os melhores cuidados de vida. O diabetes, ele engloba uma série de doenças. Então, o tratamento do diabetes depende do tipo de diabetes que o paciente tem. Os diabetes mais comuns são o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 é aquele normalmente da criança e do adolescente, e esse deve ser tratado exclusivamente com insulina. O tipo 2 é o diabetes adquirido, conhecido mais como aquele que é adquirido com a idade. Esse é tratado com medicamentos orais exclusivamente ou em associação com injeções, que podem ser tanto injeções de insulina como também injeções de outros medicamentos mais modernos. Pelo fato do diabetes ser uma doença crônica, o tratamento é para o resto da vida. Cura, infelizmente, a gente ainda não pode falar em cura de diabetes. Existem casos em que a gente consegue ter uma remissão parcial ou inicial do diabetes, naqueles casos em que a gente consegue diagnosticar o diabetes muito precocemente. Mas isso só acontece naqueles casos em que o paciente tem um comprometimento grande com o tratamento. Muda o estilo de vida, passa a perder peso e adere ao tratamento 100%. Cura, infelizmente, a gente ainda não tem. Como o diabetes é uma doença multifatorial, né, ela está relacionada com o sedentarismo, com o excesso de peso, com obesidade, com acúmulo de gordura abdominal, com má alimentação. A forma mais eficaz de prevenir e evitar o diabetes é justamente modificando esses hábitos ruins. A gente introduzir no nosso dia a dia uma prática de atividade física regular, melhorar a alimentação, diminuir o consumo de doces, de refrigerantes, de bebidas açucaradas, né? E tentar, né, evitar ao máximo o sedentarismo. Esse é o principal. Mesmo você tendo um histórico familiar de diabetes,
Se você mantiver uma qualidade de vida, um hábito de vida saudável, você consegue viver sem o diabetes. Santo Remédio tem tudo e é mais barato. Santa entrega, 3212 8000.